Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 34. Do dia 21 de dezembro de 1930. Tema: triunfos por parte da divina vontade, quando a criatura se faz trabalhar pelo fiat divino. Troca de triunfos de ambas as partes. Luísa falando: meu voo no querer divino continua. Parece-me que eu chamo porque me faltaria a vida sem ele. Me faltaria a vida do bem, a vida do amor, a vida da luz, a vida da paz. A minha vontade humana, vendo-se só, me daria o assalto e poria em vida minhas paixões. Por isso, temo tanto que mesmo um só instante fica privada do fiat que age em mim, porque estando ele, minha vontade se está escondida e não ousa mover-se diante de uma vontade tão santa e tão potente. Assim eu a chamo e ela me dá a mão para me levar em seus atos, para que a siga e lhe faça companhia. Como tudo criou por amor às criaturas, quando a sente junto e fundida com ela, toma tal gosto que se sente correspondida pelas tantas coisas que tirou de suas mãos criadoras. Depois, enquanto seguia os atos da divina vontade feitos na criação, meu doce Jesus, fazendo-se ver, olhando-me, disse. Então, aqui ele está dizendo, né, que ela estava fazendo voo, o giro dela no divino querer, ou no querer divino que ela fala aqui, né? E aí ela diz, parece que ela chama por ele, porque ela diz que faltaria a vida dela, e sem ele, faltaria a vida dela do bem, a vida do amor, a vida da luz e a vida da paz, né? E minha vontade humana, ela diz aqui, que a vontade humana dela, vendo-se só, me daria o assalto e poria em vida minhas paixões. Então ela fala, né, que se ela não buscar, não se abandonar toda no fiat divino, a vontade humana dela aqui, né, vendo que ela estava só, né, daria assalto e poria nela a vida das paixões. Por isso ela teme tanto que mesmo só um instante ela fica privada do fiat divino, que age nela. Porque estando ele, minha vontade se está escondida. Quer dizer, que ela estando, o fiat divino, estando nela, agindo nela, a vontade dela humana fica escondida. Não ousa mover-se diante de uma vontade tão santa. A vontade humana não ousa mover-se diante de uma vontade tão santa e tão potente como é a divina vontade. Assim eu a chamo e ela me dá a mão para me levar em seus atos. Então, a todo momento, a todo instante, ela chama pela divina vontade. E a divina vontade chama ela, né, dá a mão para levar ela para fazer seus atos, para que siga e lhe faça companhia. E como tudo criou por amor das criaturas, quando a sente junto e fundida com ela, toma tal gosto que se sente correspondida. Como Deus criou tudo, né? Como tudo criou por amor às criaturas, como a divina vontade, tudo criou por amor às criaturas, quando a sente junto, fundida com ela, toma gosto, ela toma gosto. Enquanto
e se sente correspondida à divina vontade, pelas tantas coisas que tirou de suas mãos criadoras. Depois, enquanto seguia os atos da divina vontade feitos na criação, meu doce Jesus, fazendo ver, olhando, disse: minha filha, como é doce olhar a uma alma que se faz trabalhar por minha divina vontade. Então, Jesus diz que é doce olhar para uma criatura, né, que faz trabalhar pela divina vontade. Acontece um triunfo para ambos os lados. Então, tanto é um triunfo para a alma que trabalha, que vive na divina vontade, como é um triunfo para Jesus. Minha vontade investe a inteligência da criatura. A vontade divina investe a inteligência da criatura humana. E ela se faz investir em suma. Então, se ela vive na divina vontade, se ela busca a divina vontade, procura fazer seus atos, sua vida na divina vontade, a divina vontade investe a inteligência dela, certo? E ela se deixa investir. Forma um acordo por ambas as partes. E então, minha vontade forma seu triunfo. Então, a vontade divina forma seu triunfo sobre cada um dos pensamentos da criatura. E ela adquire e faz triunfar os tantos pensamentos divinos em sua mente. Olha que maravilha, né? Então, a vontade divina sente, né, o triunfo sobre cada um dos pensamentos dessa criatura que vive na divina vontade. E a criatura adquire e faz triunfar os tantos pensamentos divinos em sua mente. Assim, minha divina vontade triunfa em dar e tomar posse dela. Certo? A divina vontade triunfa, se alegra, né, em dar e tomar posse dela, quer dizer, dessa alma. E a alma triunfa em querê-lo e recebê-lo. Então, é um triunfo de ambas as partes. Então, se olha, se fala. Então, se olha, se fala, se bate, se age e caminha, são todos triunfos de minha vontade sobre a criatura. Então, tudo que a criatura faz, se ela olha, se ela fala, se bate, se age, se caminha, são todos triunfos da divina vontade sobre a criatura. E ela triunfa e toma posse de tantos atos divinos. Entre estas trocas de triunfo e posse, forma-se tal alegria e felicidade de ambas as partes que tu não podes compreendê-los todos. Então, é que Jesus diz, né? Entre essas trocas, né? Dessas alegrias, esses triunfos, essas alegrias, né? De triunfo, né? Que é, né? Essas trocas de posses, né? Formam tal alegria, tal felicidade de ambas as partes, né? Que ninguém consegue compreendê-lo, todos. Por quê? Porque deve saber que o bem, o triunfo, a posse, só leva alegria e felicidade quando se faz entre dois, entre a divina vontade e a criatura. O bem isolado não fez feliz a nenhum, pois quando se vê só, perde todo o belo da felicidade. Então, todo bem que a pessoa faz isolada, sozinha, né? Isso vai... Aqui, ó. O bem isolado não fez feliz a nenhum, quer dizer, a ninguém. Pois, quando se vê, só perde todo o belo da felicidade. Por isso, minha divina vontade vai buscando sua criatura para formar seus triunfos. Por isso que a divina vontade procura a criatura que quer viver na divina vontade, para poder formar junto com ela suas alegrias, sua felicidade sobre a face da terra. É isso que Jesus está dizendo, né? Que a divina vontade, ela busca as criaturas que querem viver de divina vontade, né? Que queiram fazer seus atos na divina vontade, que ama a divina vontade, que busca a divina vontade, né? Que põe seu coração em conhecer a divina vontade, meditar o livro do céu, em conhecer, né? O livro do céu, tudo que Jesus quer ensinar, tudo que Jesus quer nos falar. Então, é muito importante, né? É a criatura que
busca de coração e quer viver na divina vontade. Divina vontade, reina na minha vontade, vire-te. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, vire-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, é uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, via-te. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 35, do dia 8 de fevereiro de 1931. Tema: acusações, calúnias, condenação. A Deus custa mais o querer que o poder. Efeitos da divina vontade querida e efeitos da divina vontade permissiva. Giro de castigo que fará por todas as nações. Agora, Luísa falando. Já faz algum tempo que não escrevo, porque meu pobre coração está cheio de amarguras intensas, até me envolver toda nas ondas altíssimas e tempestuosas da dor e humilhações profundas. Não tinha força de escrever esta página, a mais dolorosa de minha existência, aqui embaixo. No ímpeto de minha dor, repeti muitas vezes o ditado de Nosso Senhor. Procurei um consolador em tantas penas e não encontrei. Um amigo que dissesse uma palavra em minha defesa e não tive. E mais, quem devia me segurar, me dar um descanso de ânimo, o sentia mudado, como se fosse meu mais cruel inimigo. Assim, muito bem posso repetir, com o meu doce Jesus, uma matilha de cães circundou-me para me despedaçar e devorar. Acredito que os céus choraram sobre minha dura sorte, como tantas vezes meu doce Jesus chorou comigo. Oh, como é verdade que só Jesus permanece na dor e humilhações. As criaturas sabem estar ao nosso redor quando tudo nos sorri e nos faz alegria e honra. Mas quando acontece o contrário, fogem e deixam a pobre vítima sozinha e abandonada. Ó, meu sumo bem Jesus, não me deixe sozinha num período tão doloroso da minha vida. Ou fica comigo ou leva-me contigo. Sinto-me afogada, faltam-me as forças. Ah, ajuda-me, Jesus. Mas o que mais me atormenta são as mesmas lutas que devo sustentar com meu doce Jesus. Por causa da publicação da divina vontade, acusam-me ao santo ofício de coisas que eu não conheço, nem onde habitam, nem onde estão, e estão distante de mim, tanto como o céu da terra. Há 40 anos que vivo na cama. Pode-se dizer que sou uma pobre sepultada em vida. A terra não a conheço. Não recordo ter tido jamais amor ao interesse. Meu doce Jesus vigiou sempre meu coração e o teve em pleno desapego. Sejam sempre dadas graças ao Senhor. Vieram também ao santo ofício pela vinda do sacerdote, que vem chamar minha obediência no estado dos meus sofrimentos, por conseguinte imposições e proibições. Devido a isso, aqui se inicia uma luta com meu amado Jesus. Eu lhe rogo que me liberte ou bem, que tudo o fizesse ele, isto é, me fazer cair nas penas
de me libertar quando a ele lhe agrade. Então, aqui a Luísa ela está sofrendo muito, né? Por parte, né, da igreja lá, acho que dos próprios padres, bispos, né? Eles todos lá, né? Que fala muito sobre a publicação da Divina Vontade, que eles não acreditam muito no que ela fala, no que ela escreve, no que, entendeu? Nas coisas, em tudo que ela diz aqui no livro aqui da Divina Vontade, eles duvidam da veracidade, da verdade desses escritos, sabe? Então, isso aí está causando muita dor, muita tristeza. Fala de coisas que ela não conhece, fala que ela fez. Então, ela está sofrendo muito, por causa de muitas calúnias que estão falando contra ela. Está fazendo ela sofrer muito. Então, ela está dizendo quanto ela sofre por causa de tudo isso. Aí Jesus vem e diz para ela: minha filha, mas acreditas tu que não posso? Posso, mas não quero. A mim me custa mais querer que o poder. Para mim, o poder nada. Jesus disse para ela, né? Para Deus, para mim, Jesus disse, o poder não é nada. Eu posso tudo. Tudo que eu quiser, eu posso. Em um instante, eu posso fazer céu e terra. Em outro instante, eu posso destruí-lo. Vou para ela. Tanto é a força de meu poder. Mas destruir um ato de meu querer, nem eu quero, nem eu posso. Destruiria a ordem dos atos de minha vontade. Você fala para ela. Que desde a eternidade foram estabelecidos pela divindade. Iria contra a minha sabedoria. Jesus falando, explicando para ela que ele não pode jamais destruir um ato da divina vontade que ele fez. Iria contra a própria sabedoria dele, contra a sua divindade, contra meus próprios desígnios, contra meu amor, Jesus está dizendo. Iria contra tudo. Atuaria não como Deus, mas como homem, que facilmente muda segundo as coisas, e são do seu gosto ou desgosto, ou se lhe parece, lhe agrada. Então, Jesus está dizendo, né? Tudo que ele mandou ela escrever, tudo que ele mandou ela pôr no livro lá da Divina Vontade, ele não pode tirar uma vírgula. Tudo tem que ser escrito, falado do jeito que ele mandou. Nada pode ser mudado. Jesus está dizendo, eu sou o imutável. Imutável é aquele que não muda nunca. E não mudo nos desígnios e atos que estabeleceu fazer. Então, tudo que Deus fez, ele não muda nada. Tudo tem que ser feito, está ficado do jeito que ele fez, nada pode ser mudado. Com suma sabedoria, minha santa divina vontade. Então, tudo que ele mandou ela fazer, tudo que ele mandou escrever, tudo que foi feito não pode ser mudado. E além disso, não agiria como Deus, só porque quiseram te acusar de ruins calúnias, utilizando-se de sua autoridade e malvada traição até chegar ao santo ofício. Porque aí se chega quando um mal chega ao excesso e que nenhuma outra autoridade pode remediar. E só por isso se vê suma traição. Então, Jesus está dizendo, né, que tudo que foi feito, que estão fazendo, é pura traição das pessoas, né, ali, que estão tramando tudo isso ali, contra os escritos dela, contra tudo que ela faz, contra tudo que ela escreve, né, é tudo traição, que Jesus está dizendo. Deles. Eu deveria mudar meus desígnios e os modos que por tão longos anos tive sobre ti? Jesus acha que eu vou mudar? Faz 6.000 anos. 6.000 anos que Jesus está esperando para realizar o que está realizando através dela. Acho que ele vai mudar? Jamais. Oh, se tu soubesses que dor deram ao meu coração, que não podendo suportar o rasgo, estou obrigada a golpear a todos aqueles que contribuíram a uma acusação tão ruim. E não creais que o farei propriamente hoje, mas há tempo,
e circunstância, a minha justiça está armada, o seu braço, contra eles, nenhum será perdoado. É demasiada a dor que me deram. Então, Jesus está dizendo, né? Que todos aqueles que armaram contra ele, contra a divina vontade, todos aqueles que traíram, né? Que fizeram tudo isso estão causando toda essa dor, esse sofrimento para Jesus e para Luísa, todos eles serão castigados, certo? Serão castigados. Ó, Jesus, nenhum deles será perdoado. É demasiada a dor que me deram. Aí a Luísa diz, e eu, meu amor, se tu me deixares cair e não me ajudares a libertar-me, como farei? Ela pede para Jesus, que ajuda ela, né? Aí Jesus fala, tu não queres mudar os teus modos, ela fala para Jesus, que tivesse sobre mim, e se a autoridade que querem diversamente não quererão ceder ao que tu queres, como farei? Então, ele está falando para Jesus, como que ela vai fazer se Jesus não quer mudar e eles também não querem mudar, como que ela vai fazer? Ao menos me assegure que me leva ao céu e que ficaremos, eu e eles, todos contentes. Não veem que labirinto me puseram? Sou acusada, a condenada, como se tivesse chegado a ser a criatura mais infame que existe sobre a terra. Olha que situação, né? Pensa bem, tadinha. Tanto sofrimento, igual falou que... Agora, quando ela escreveu esse livro, vai fazer 40 anos que ela estava na cama. Ela falou, eu estou aqui 40 anos na cama, sem sair para lugar nenhum, sem conhecer nada lá fora, né? Só aqui, fazendo a vontade de Deus, e agora fica, né? Fazendo tanta traição, tanta coisa contra o nome dela, contra ela, né? Aí ela explica aqui, né? Ela pede para Jesus que leve ela para o céu. Quer dizer, que para ela morrer e Jesus levar ela para o céu, né? Tirar ela daqui da terra. Jesus, ajuda-me. Não me abandones. Não me deixe sozinha. Se todos foram tão bárbaros que me deixaram, não farás tu. Vou para Jesus, né? Ela pede, se todos me abandonaram, o senhor também não pode me abandonar. Não é verdade, ó Jesus? E era tanto minha dor, que rompi em pranto, amarguíssimo. E Jesus, desabafando em pranto também, ele me disse. Então ela começou a chorar. Aí Jesus começou a chorar junto com ela também. Aí Jesus disse, minha filha boa, ânimo, você deve saber que minha vontade divina opera em dois modos. De modo querido e de modo permissivo. Quando age em modo querido, são desígnios que cumpre santidade que forma. E a criatura que recebe este ato querido de minha vontade, recebe-o dotado de luz, de graça, de ajuda. Nada deve faltar a esta afortunada criatura para cumprir este ato querido por minha vontade. Então, Jesus está explicando para ele, para Luísa e para cada um de nós. Tem dois tipos, Jesus está aqui dizendo, né? A divina vontade, ela opera em dois modos. De modo querido e de modo permissivo, a divina vontade. Como que é de modo querido? É quando esses desígnios se cumprem, né? De uma forma que a criatura recebe o ato da divina vontade, dotado de muita luz, de muita graça, de muita ajuda, e nada deve faltar a ela para cumprir este ato que Deus deu. É igual, por exemplo, quando Deus permitiu, né, para Santa Faustina, né, para que ela recebesse, Jesus conversou com ela e pediu para ela que ela divulgasse, né, a imagem do Jesus misericordioso. Então Deus dotou ela de muita santidade, de muita luz, de muita graça, né, para que nada faltasse para ela, né, para cumprir o ato que Jesus pediu para ela.
Então, chama um ato querido. Agora, ao contrário, quando age de modo permissivo, e isso acontece quando as criaturas, com o livre-arbítrio da vontade que têm, buscam atar as mãos do Onipotente, como nisto que querem de ti, que querem mudar as coisas a seu modo, e não como eu, com tanto amor e para o bem de todos, tenho disposto até hoje, e me obrigam a agir de modo permissivo. E minha vontade permissiva é com justiça, castigo, cega, e quem sabe aonde irão precipitar-se por isso. Vou agir com a minha vontade permissiva. Então, a vontade permissiva é quando Jesus permite certos castigos na vida da pessoa, entendeu? Para ver se a pessoa muda de atitude, de vida, porque Deus não quer a nossa perdição. É igual a pessoa que está no pecado muito grande, né? Uma vida de muito pecado. Então Deus vem e permite sofrimento na vida dela, para ver se ela muda de atitude. Permite o sofrimento na vida dela para ver se ela muda de rumo, enxerga o erro dela, o pecado dela e se volta para Deus. Isso que é a vontade permissiva, é permissão de Deus. Já que não querem, no modo querido por mim, te terei suspensa do estado de vítima, e minha justiça, não encontrando seu apoio, se desabafará livremente contra as pessoas. Estou fazendo o primeiro giro por todas as nações, tanto que frequentemente te suspendo do estado de vítima, porque te vejo demasiado amarga por causa minha e por causa do que querem, e por tanta traição que tiveram contra ti. E ao te ver assim, tão amarga, não me dá o coração pôr-te em meu habitual estado de penas, que tu com tanto amor recebias, e eu com amor maior te comunicava. Por isso passa adiante, mas se tu soubesses a minha dor, e a minha dor vou repetindo. Ingratidão humana, como és horrenda. Entendeu? Então aqui Jesus está dizendo para a Luísa que ele vai suspender ela do estado de vítima dela. Quando ela está no estado de vítima, Jesus não pode mandar castigo, porque ela está se oferecendo, né, para sofrer no lugar daquelas pessoas que estão ali, que mereciam o castigo. Então, Jesus, suspendendo a Luísa do estado de vítima, ele pode mandar castigo. É o que ele falou aqui. Então, ele pode enviar o castigo sobre a terra, né? E aí fala, mas se tu soubesses a minha dor e a dor que eu vou repetindo, aí Jesus fala aqui, ingratidão humana, como és horrenda. E estou para retomar o segundo giro dos castigos por todas as nações, repetindo terremotos, mortalidade, fenômenos imprevistos, males de todo gênero, de lançar terror e espanto. Os castigos choverão, como névoa, densa sobre os povos, e muitos ficarão nus e em jejum. E quando terminar o segundo giro, farei o terceiro, e onde mais recrudescerão os castigos. Lá serão mais encarniçadas as guerras e as revoluções. Então é isso aí. Então Jesus está falando a quantidade de castigo aqui, né? Que ele vai fazer chover sobre a terra, né? Sobre os povos, né? Para ver se esses povos se convertem, mudam de vida. Ele quer a conversão das pessoas, a mudança das pessoas. Porque a gente vê, né? Quantas pessoas, né, a gente vê que estavam afastadas de Deus, no momento da dor, vê uma doença, qualquer coisa, né, de sofrimento muito grande na vida dela, a primeira coisa que ela faz, se volta para Deus. Começa a buscar Deus. Porque só em Deus ela vai poder encontrar ajuda, né? Então é a essa hora, né, que Deus vem, que Deus quer a conversão desta pessoa.
Aqui Jesus está dizendo, ó, minha filha, recomendo paciência. Não me des a dor de que tua vontade se opõe à minha. Lembra quantas graças te dei? Com quanto amor te quis para vencer a tua vontade e para fazê-la minha? Se quer fazer-me feliz, assegura-me que não farás jamais, jamais a tua vontade. Então Jesus, né, pede para Luísa que ela tenha paciência diante de tudo isso que ela está sofrendo, tudo isso que está acontecendo na vida dela, né? Mas que ela jamais se afaste da divina vontade, que ela jamais deixe de fazer, de viver na divina vontade. E a Luísa fala, e eu, enquanto asseguro a Jesus que não farei jamais minha vontade, as circunstâncias presentes são tantas que vivo com um temor contínuo, que me envenena continuamente, que pudesse incorrer na grande desgraça de não fazer sempre a divina vontade. Então aqui ela diz, né, que ela assegura Jesus, né, que ela nunca quer fazer a vontade dela. Mas são tantas, o sofrimento, a dor, né, que envenena a alma dela, né, que ela tem medo de incorrer na grande desgraça de não fazer a vontade de Deus. Meu Deus, que pena, que rasgo a meu pobre coração. Muito mais por meu estado inconstante, porque passo dias sem cair no estado de sofrimento. Porque passo dias sem cair no estado de sofrimento. E só sou torturada porque Jesus me deixou. Não terei mais o bem de vê-lo, e em minha dor vou repetindo. Adeus, Jesus, não nos veremos mais, tudo acabou. E choro aquele que era para mim mais que minha própria vida. E passo 2 ou 3 dias nessas torturas. Então ela fala, né, que o sofrimento que dói mais nela não é o que estão fazendo tanto para ela, mas o sofrimento, né, de Jesus não vinha, né, ver ela. Já fazia 3 dias que Jesus não vinha ver ela. Quando me convenço que não cairei mais naquele estado de penas. Então Jesus, de improviso, me surpreende e me faz cair no sofrimento. E então sou torturada. Como farei para obedecer? Então, ela estava sofrendo muito, né, pela privação de Jesus. Por isso, de uma forma ou de outra, sinto minha tristeza e amargura. Ela dizendo que não sei como posso continuar a viver. E minha dor, espero que meu doce Jesus tenha piedade de mim. Então, ela pede para Jesus, né, que tenha piedade dela, de todo o sofrimento que ela está passando, que Jesus venha ver ela, né? E leve a sua própria exilada para a pátria celestial, que Jesus leva ela para o céu. Só estou a pedir, Jesus, que ponha fim a essa tempestade, com teu poder, ordena que se acalma, e dando luz a quem a suscitou, possam conhecer o mal que fizeram, a fim de que me possam servir para santificar. Então, que todo o sofrimento que ela está passando, que sirva para santificar ela, a alma dela. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um golo da vontade humana. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá um golo da vontade para a minha alma. Amém. Da tua vontade, mãe, para a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém.